Então, vamos lá. Nós estávamos estudando, na verdade, no Tânia, como chama? Negeret HaTeshuvah, e tínhamos visto no último shiur, se vocês se lembram, que, na verdade, tinha o Shem Havai, o nome de Deus, e tinha, cada nome de Deus tem um significado diferente, e isso porque tínhamos visto que tinha uma Teshuvah Tatá e uma Teshuvah Ilá, uma Teshuvah inferior e uma Teshuvah superior. Então, como temos diversos tipos de Teshuvah, na prática, isso estava ligado com o nome de Deus, e isso que nós tínhamos visto no shiur anterior. Ok? Então, na prática, cada um na sua Neshama tem um nível diferente. Vamos lá. O Beura Inyan e a explicação de isto estamos na prática, continuando no Tânia, e a explicação disto é Inyan, ou seja, qual o assunto que tem na alma, onde nós vimos que ele é uma parte de Deus. Nós temos visto que Deus criou todos os seres humanos, ele assoprou a Neshama, a alma, dentro de cada um deles. Por isso diz que a alma que o ser humano tem é diferente de qualquer outro ser na face da Terra, porque ele assoprou. Deus criou, nós tínhamos visto isso, ele criou um ser humano, por assim dizer, com um boneco sem vida, e deu vida nele. Mas quando deu vida nele, foi através de que assoprou dentro dele o espírito de vida, que seria a Neshama. E que se não tínhamos explicado o que significa que assoprou. Assoprou é diferente do que falar. Todo mundo Deus criou com a fala. E a fala, quando você fala, simplesmente tem um nível que o hálito sai da tua boca sem tanta força. Quando você assopra, ele sai do teu interior. Parece que sai do teu diafragma, dos teus intestinos, de lá bem de dentro. Como explicamos na última aula. Então, na prática, ele vai explicar agora aqui. O nome de Deus está escrito, está junto, dentro deles, todas as 10 sefirot, todas as características. Por isso, quando vemos, Deus criou o homem, da onde? Do seu nome. Por isso que diz que, inclusive, Hashem Echad, Shmo Echad, Deus é um e seu nome é um também. Vamos lá, continuando. Como nós sabemos do que diz o Eliyahu, que nós falamos de toda sexta, quando falamos Patach Eliyahu, que está trazido no Zohar, no Tikonei HaZohar, diz o profeta Eliyahu, ele diz: Antu de apikat asar tikunin. Você é aquele do qual surgiram as 10 características, as 10, vamos dizer, por assim dizer, concertos, Bekarinan Lehon asar sfiran. E que elas são chamadas justamente de 10 sfirot. Leanaga Behon almin setimin. Para que, de acordo com elas, se conduzem os mundos ocultos. Já simplesmente aqueles mundos que não se revelam, todos os mundos, vamos dizer, que não estão revelados, eles se conduzem com essas 10 características. E todo no mundo, certo? Que são Chesed, Gvurah, Tiferet, etc. Bondade, rigor, reinado e beleza, e assim por diante. Reinado é o último. Antu Hakim Velo Chochma Yediah. Você é sábio e não com sabedoria você conhece as criaturas. Isso nós tínhamos estudado no Tânia, no primeiro capítulo, inclusive, que aprendemos do Maimônides, justamente que Hashem conhece tudo, mas com um conhecimento próprio. Por exemplo, eu conheço a mesa é alheio a mim. Conheço uma cadeira, é alheio a mim. Mas eu conheço também a mim mesmo. Agora, para conhecer a mim mesmo, não preciso de nada especial, faz parte de mim. Da mesma maneira, quando a gente sabe tudo, como a gente diz, a gente sabe tudo, por quê? Porque tudo é Hashem, Hashem está em tudo, não tem nada separado de Hashem. Então, Antu mevin velo vevina yediah. Também Hashem entende, e não é com entendimento que ele conhece as coisas e entende. Ou seja, na prática, esse entendimento que a gente tem, esse relacionamento também, não é algo separado, algo distante de Hashem. E assim também podemos dizer em todas as sefirot, todas as características. De fato, Chesed, Gvurah, Tiferet são as 7 inferiores. E tem as 3 superiores, que são Chokhmah, Binah e Dat.
todas juntas dá o número 10, que são as 10 sfirot que se refere aqui. E agora vamos lá. Bechol, Eser sfirot nichlalot, e todas essas 10 características, certo? Estão todas incluídas, envolvidas, Menir Mazot, Beshem Havaya Baruch Hu. Estão todas dentro, todas surgem a partir desse nome de Deus de 4 letras. Yud, Kei, Vav, Kei. Está claro? É um pouco de Kabbalah, mas quero saber se o pessoal está acompanhando. Vou acreditar isso como um sim. Rabino, na verdade, a gente não está vendo o senhor, mas... Não está me vendo porque eu estou usando mesmo o iPad, porque não está, o computador não está funcionando a internet. Entendi, tudo bem. Peço desculpas. Hoje eu vou ver se consigo fazer que resolva isso durante o dia para poder dar aula hoje à tarde também melhor. E você acha que nós íamos estar às 9h13 da manhã aqui, com todo mundo com os telefones ligados e ninguém acompanhando, todo mundo fazendo outra coisa? Vai ser difícil. Não, perguntei se estão acompanhando no sentido de entendendo. Se acompanhando o raciocínio, que se dizer. Então vamos lá. E esse, na verdade, que a Yud, a letra Yud, Kei, Vav, Kei, a letra Yud do nome de Deus, certo? Shei Bechinat Nekuda Levad, e só tem um sentido de um ponto somente. Se nós vamos ver o que é a letra Yud, é um ponto, certo? É pequenininho, um ponto que tem um pauzinho para baixo, etc. Se você repara, a Yud em si é como se fosse uma manchinha. Então, o que se refere? Ela faz alusão, ela faz alusão e se refere à sabedoria divina. O que significa sabedoria divina? Sabedoria divina, na verdade, não se explica que sabedoria é um ponto. E você depois desenvolve aquele ponto que você chama, sabe, quando teve uma ideia, aquela eureka que se diz. Sim? Então, é simplesmente característica de Chokhmah, que ela é בבחינת אלם ואסתר קודם, שבא לבחינת התפשטות בגילוי ההשגה וההבנה. E essa sabedoria é como se fosse um ponto. Por quê? Porque como se tivesse oculto. Ainda não tem forma, ainda não teve, como diz aqui, está como se tivesse oculto antes de vir no nível de quê? De Itpashtut. Itpashtut de propagação, certo? De revelação, de entendimento. E diz assim, Yakot shel Shala Yud Romez Levchinat Ratzon HaElyon Baruch Hu. E aquele, a letra Yud, se você vê, ela tem 2 características. Do lado esquerdo, um pontinho que sobe para cima, como se fosse, que não é, como chama? Não é mera estilização, não é mero detalhe caligráfico, isso é um requisito da letra. E também tem aquilo que sai da direita para baixo. Ok? Isso é alahá, senão seria realmente uma mancha. Então diz que esse ponto que do lado esquerdo que sobe, que se eleva, ele faz alusão que é a vontade divina, que é a vontade superior, que nós chamamos em Kabbalah de Keter, de coroa, que ela está acima, bem acima do nível justamente de Chokhmah superior. Ou seja, aquela Chokhmah divina chamamos de Chokhmah superior, e acima dela ainda tem o que? A vontade. E como que esse assunto de quê? O assunto de Keter, que justamente é a coroa do rei. Então, e depois de que ela veio para estes mundos mais ocultos, ela começa a se revelar, começa a tomar forma, como diz aqui, ela se estende e se revela, certo? Através do que? A Sagá e a Havana, através da captação intelectual e do entendimento. Já você consegue captar, consegue entender, consegue absorver alguma coisa, certo? Dá para, de alguma maneira, se tornaria um pouco mais tangível. Nichlelet benirmezet beot hei. Aí ela é, como chama, englobada, envolvida dentro da letra rei. A primeira letra rei do nome de Deus, que ela tem justamente essa característica, ela já se expandiu. Se nós vemos a letra rei, ela tem largura, tem profundidade, tem altura. A letra rei já tem uma, como se diz, uma estrutura, ela já abrange um espaço. Então, esse assunto da letra rei
na prática, revela aqui nível de característica muito mais profundo. Então, essa letra Rei, que já tem, vamos dizer, forma, é justamente, como nós falamos, o ponto que se expandiu, e isso é o entendimento. Quando você entende alguma coisa, a ideia que você tinha, essa ideia você analisou e desenvolveu ao ponto que ela já tem uma forma, ela já se expandiu. Como diz aqui, שיש לה בחינת התפשטות לרוחב, que tem como se estivesse se expandindo para as laterais, para ao largo. המורה מרמז על הרחבת הביאור וההבנה, que isso faz alusão ao expandimento do entendimento, da explicação, que é isso que significa biná. Biná vem de lehavin. Lehavin é entender. E isso está justamente quando você entende algo, você desenvolve, como chama, se aprofunda na coisa e consegue, por assim dizer, dar forma naquela ideia, naquele ponto. E isso, amor é al-bechinat, a-amshachá ve-ashpah milemala lemata, le'almin setimim. E isto faz alusão, isso se refere justamente, faz alusão sobre o quê? Isso está se referindo àquela emanação, aquela amshachá, aquela emanação que é influência que vem de cima para baixo, ou seja, do mundo superior, de Hashem, da sabedoria de Hashem, para os mundos ocultos que falamos, que são aqueles níveis que nós não temos captação, mas que ela vai descendo para chegar nesse mundo, já passa por vários mundos ocultos que nós não vemos, que se encontram aí até chegar nesse mundo. ואחר כך, כשנמשכת המשכה והשפעה הזו יותר למטה לעלמין דהתגליין, e depois, quando chega mais embaixo, aos mundos de revelação, são os mundos já revelados, כמו האדם שרוצה לגלות חוכמתו לאחרים על ידי דיבורו על דרך משל. Então, por exemplo, ele traz aqui o ser humano, o homem, que ele quer contar a sua ideia, ele quer revelar a sua sabedoria para os outros através da sua fala, como por exemplo, que ele inclui justamente e aí traz tudo isto dentro das letras Vav Hei, que são das últimas letras do nome de Deus. Por quê? A letra Vav, o que nós vemos a letra Vav? Esse pauzinho que nós chamamos de Vav. Morar al-amshachá milemala lemata. Ela traz, ela faz alusão, ela se refere ao quê? Aquilo que é trazer de cima para baixo. Ou seja, o que está nos mundos superiores, aquilo que está lá no depósito, coloca na prateleira, coloca no mundo revelado. Aquilo que está no nível de sabedoria, que só eu conheço, e aquilo que eu desenvolvi, eu trago para um nível mais prático, no nível mais embaixo, de forma revelada. Vegam, e também, por esta razão, que a letra Vav é o que traz de tudo, Amshachá Azu, perdão, esta propagação, essa revelação, esse trazer de cima para baixo, e alidei midat chasdo betuvo shel HaKadosh Baruch Hu. Isso vem justamente graças a quê? A característica de bondade de Hashem, de misericórdia de Hashem, o shear midotav HaKadoshot e as outras características sagradas divinas. Por quê? Aniclalot bederech klal bemispar 6, que elas estavam incluídas geralmente no número 6. Como diz o Pasuk, Lecha Hashem Agdulá, certo? Ad Lecha Hashem Amamlachá. Para você, Deus, a grandeza, até que chega finalmente para você, Hashem, justamente o reinado. E quando diz Ad, certo? Até, significa que isso não está incluído. Já chega até aí, porque reinado é uma consequência posterior. Ou seja, na prática, esse versículo que está no Cântico dos Cânticos, perdão, no livro Crônicas. No livro Crônicas 1, esse versículo faz alusão ao quê? A como vem justamente de cima para baixo, como vai se revelar no mundo toda essa sabedoria divina. Por quê? Simples. Que midat malchuto idvarech nikret beshem dvar Hashem.
pois a característica do reinado divino é a palavra de Deus. Como está escrito, Ba'asher Dvar Melech Shilton, e eis que a palavra do rei é governo. Ou seja, o rei expressa seu reinado como? Decretando, falando, estabelecendo normas, leis, etc. Então, quando ele fala, justamente, ele expressa toda a sua grandeza. Benechlelet, benirmezet, beot ei achrona sheshem havai. E tudo isso está incluído, está mencionado, alusivo, na última letra rei do nome de Deus. Como tudo isto acontece, então? Porque é simples. Diz a continuação, pois o interior e a fonte da fala, esse é o hálito que vem do coração e se divide em 5 expressões. Quando a gente usa a boca para falar, a gente emite 5 tipos de sons. O som que vem da garganta, o som que vem do paladar, o som que vem dos lábios. Por exemplo, a letra V, certo? Tem os dentes e assim por diante. Cada um tem uma origem diferente. A letra S, certo? E a letra T, que a língua bate com o paladar. A língua E, a letra L. Então, são letras que têm origem em diversos lugares da boca. O que chamamos são as 5 expressões da boca. E isso vem justamente, se algumas letras vêm da garganta, outras letras vêm da boca, etc., e assim por diante. E também a expressão da letra Rei. A letra Rei em hebraico é o quê? Rei. É uma letra muda, mas que tem um hálito. É o nível de quê? De Hevel. Simplesmente hálito. Não tem som. É um hálito puro. Conforme está escrito, Ata Kalila de Leit Bamashasha. Ela é a letra simples, leve, que não tem como captar. Por quê? Porque não tem som. Por isso que essa letra Rei é aquela que revela o que? O reinado divino. Justamente a fala de Deus. Por quê? Porque uniam do Hevel, do hálito. E mesmo assim, que não tem a Kadosh Baruch Hu, nenhuma forma, já quando dizemos, tudo isso estamos dando exemplo que é sobre quê? Sobre a nossa boca. Mas Hashem não tem boca, Hashem não tem corpo, certo? Hashem, mesmo que não tem uma aparência física, Deus nos livre, certo? Mesmo assim, podemos relacionar aqui de uma forma superior do hálito divino das letras que tem justamente que não tem, que tem consistência ou que não tem consistência. Por exemplo, em Hashem não posso dizer que tem diferença entre a letra Rei e a letra Gimel. Letra Gimel, G, é com a língua lá no final do paladar. Então, o K são letras que cada letra tem um lugar diferente. E tudo isso, na prática, é diferente a letra Rei da outra letra. E para Hashem, como dizemos que Hashem falou com todas essas letras, se Hashem não tem corpo? Não tem corpo, não tem como eventualmente ter diferença essas letras. Certo? É isso que está dizendo aqui. Nós estamos falando que vem das letras de Hashem e que Hashem falou, etc. E tudo isso Hashem não tem como falar. Então, na prática, isso de forma figurativa, certo? Como nos explicam os sábios, a Torá falou para nós de uma forma humana, certo? Que tem diferença nas letras e que tem formas de falar que precisa de uma boca para a gente poder entender, mas não que a gente precisa de uma boca para falar, e menos ainda que precisa de uma boca para falar do jeito que nós falamos. Beshagam, mesmo assim, um outro motivo. Shegam Dvar Hashem, certo? Que também a palavra de Hashem, Kav betotiot abitchalkok leei chalkei amotzaot. E também essas 22 letras que Hashem falou, Dvar Hashem, que se dividem nesses 5 tipos de expressões na boca. O Baen Nivra Kol Yetzur, e com isso foi criado todas as criaturas. Como está explicado basicamente no Tânia, nós vimos isso aonde? No Sha'ar Eichud Emuná. Se lembra? Nós tínhamos explicado isso. Que Hashem se revela, mas a Torá nos fala de uma forma figurativa para nós, seres humanos, podermos entender. E na prática,
Isso está, como falamos, está explicado no Helek Bet, como diz aqui, no Shari Hud Bemuná, no capítulo 11, e o assunto destas letras e tudo que refere, tudo que se explica, nós já tínhamos estudado lá. Então, aqui praticamente, nos está explicando o Rebbe que todas as 10 Sefirot, na prática, vem do nome de Hashem. E tudo isso que vem do nome de Hashem, na prática, tem a ver e faz diferença nas letras do nome de Hashem. E isso que faz diferença nas letras do nome de Hashem está ligado diretamente com as expressões. E cada letra revela uma midá, uma característica diferente. Cada letra revela, depende de onde vem, uma forma diferente. E vemos que a letra Yud revela a sabedoria divina, a primeira letra Rei, o entendimento de como isso se desenvolve e se propaga, e finalmente chega de cima para baixo através da letra Vav, que se refere a trazer de cima para baixo, e finalmente a letra Rei, que é o reinado, que quando Hashem fala, que a palavra de Hashem é justamente o governo dele. Contudo, nós vimos também que cada uma dessas falas e dessas letras, dessas expressões, tem uma origem na boca, em lugar diferente. E como falamos isso em relação a Hashem? Muito simples, porque Hashem, ele é diferente do que nós. Hashem é totalmente diferente, então Hashem se aplica essas falas, não porque se aplica literalmente, sino que a Torá falou para nós numa forma figurativa para nós podermos entender. Do mesmo jeito que a Torá nos diz que Deus tirou o povo judeu do Egito com mão forte e braço estendido. Será que Deus tem força? Será que Deus tem mão forte? Será que o braço de Deus estava estendido realmente, não estava de braços cruzados? É que tudo isso daqui é uma forma figurativa para nós conseguirmos ou tentarmos entender aquilo que o bom Deus está nos tentando falar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, se Deus quiser, hoje à tarde temos shiur normalmente.